agora, porque nós vamos falar a história do apóstolo Pedro, tá? Olha só, o sumário do nosso livro, ele está assim, olha, a epístola de Pedro, né? Alguns argumentos contra a autoria petrina, porque a teologia petrina, quer dizer, a teologia do apóstolo Pedro, tá? Comentários, os 7 degraus da queda de Pedro e os 7 degraus da restauração do apóstolo Pedro. E depois, na próxima segunda, vamos estudar a epístola de Judas, tá bom? O que tem essa epístola? Autor, contestação, data, ocasião, porque a crítica textual é uma disciplina, é um braço da teologia que ajuda a corroborar todas essas coisas, tá? Ocasião, características, citação de apócrifos que tem no livro de Judas, muita gente não sabe, mas tem uma citação do apócrifo do livro de Enoque, tá? Olha só, destinatários, propósito, intrusos e resumo, tá? Nós vamos estudar tudo isso no livro de Judas na próxima segunda-feira. Mas hoje vai ser a teologia petrina, tá bom? A história do apóstolo Pedro vai ser muito bom, muito bacana. Olha, a gente tem versículos na carta do apóstolo Pedro, que ele escreveu 2 cartas, não é verdade? 1 Pedro, 2 Pedro, duas cartas. E tem declarações ali que são poderosas, que você tem que guardar, você tem que guardar na memória, escreve numa cartolina, põe no seu quarto. Um dos versículos que eu gosto muito, que está na primeira carta, no capítulo 5, é isso aqui, ó, revestivos, olha quem diz isso, é o apóstolo Pedro, ó, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aí ele diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Olha que versículo poderoso. Você deve ter lido também 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Olha isso, gente. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, andem ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa tragar. O apóstolo Pedro nos deu esses conselhos maravilhosos. Aí nós iniciamos agora, nós vamos iniciar agora a nossa apostila. Eu coloquei aqui para ficar mais prático para a gente, mas nós vamos iniciar o nosso livro, tá? Você que ainda não tem, eu já disse, manda um zap que eu vou mandar o livro para você ainda hoje, tá? Olha, esta epístola nos oferece aqui uma ilustração esplêndida, como Pedro cumpriu a missão que lhe foi confiada, que foi dada pelo Senhor. Lucas capítulo 22 e o versículo 32 está registrado assim: tu, pois, quando tu te converteres, confirma, fortalece teus irmãos na fé. É interessante, eu vou mostrar isso com mais detalhes, porque Jesus disse essas palavras, tá? Olha, purificado e confirmado por meio do sofrimento, amadurecido pela experiência, Pedro podia agora pronunciar palavras de encorajamento a grupos de cristãos que estavam passando por duras provações. Então agora ele está confirmado, fortalecido, e se cumpre a palavra de Cristo na sua vida, tá? Qual é a autoria? Então, a gente tem que falar isso, porque a teologia exige isso, que a gente saiba. Grave, porque tem vários livros na Bíblia que não foram os próprios, né, autores que escreveram, né? Teve outros que escreveram, como os escribas, massoretas. No caso do apóstolo Pedro, foi um escriba que escreveu. Ele ditava e ele escrevia. E o apóstolo Pedro mesmo fala, a autoria. Aparentemente, a questão da autoria de 1 Pedro é simples. Logo no início da carta, lemos o seguinte. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 1, ele diz, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Eu vou explicar isso daqui depois para vocês. Fica aí comigo, tá? Conforme o costume da época, começava-se uma carta dizendo-se o nome e a quem se estava escrevendo, tá? Então, era um costume, né, deles fazerem isso no início. Mas como foi que tudo começou, pastor? Vamos iniciar então, porque tudo começa do começo. Fala para mim como tudo começou. Começou quando Jesus passeou e andou naquelas, sabe, na beira da praia ali, tá bom? No lugar em que o apóstolo Pedro tinha uma empresa de pesca junto com o pai dele. O pai dele era o Jonas? Não é o Jonas do Antigo Testamento, não, tá, gente? Não confunde, não. Sabe que tem muitos nomes na Bíblia, né? Muitos nomes repetidos, e se a gente não ter cuidado, a gente vai misturando as coisas, tá? Mas esse Jonas, que é o pai do apóstolo Pedro, tinha uma empresa de pesca, e eles trabalhavam, o irmão de Pedro, André, todo mundo trabalhava. Jesus passa por ali e diz, segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens, segue-me.
e eu farei de vós pescadores de homens. Ali estavam 2 homens, que Jesus olhou no coração deles, e viram que eles estavam querendo navegar em outros mares. Eles estavam querendo mais para a vida deles, para o ministério deles. Jesus disse: segue-me, e eu vos farei pescadores de homens. Gente, não foram grandes personalidades, personalidades que eu digo, personalidades humanas que transformaram o mundo, mas sim homens simples que entregaram-se nas mãos de um grande Deus. É interessante que não foram grandes personalidades que mudaram a história, mas foram pescadores, gente simples. Jesus, ele investiu na vida desses homens, se aproximou desses homens, né, e ofereceu para eles algo esplêndido. O maior projeto do mundo, o projeto da salvação. E quando André leva Pedro até Jesus, Jesus olha para Pedro e diz: tu és Simão, Bar-Jonas. Bar no hebraico quer dizer filho, né? Filho de Jonas. Mas tu se chamarás Cefas, que quer dizer Pedro. Jesus diz: tu és Simão, eu sei quem você é. Bar-Jonas, filho de Jonas, eu sei quem é seu pai. Mas tu se chamarás Cefas, que quer dizer Pedro. Olha o que Jesus estava dizendo: eu sei quem você é, conheço o teu passado, mas teu futuro está nas minhas mãos. Eu sei que tu és um Simão. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que é um Simão. Eu sei que você é um Simão. Conheço o teu pai, mas tu se chamarás, teu futuro aqui está nas minhas mãos. Vem comigo que eu vou mudar a tua história. Olha que coisa linda, não é verdade? Deus muda a história. E aqui, olha, nós temos o apóstolo Pedro, foi um dos primeiros discípulos escolhidos por Jesus, chamado de Cefas, Simeão e Simão. Tem esses 3 nomes que eu vou explicar com mais detalhes. Ele era natural de uma cidade chamada Betsaida, na época uma aldeia de pescadores, não muito distante de Cafarnaum, ficava perto de Cafarnaum. Cafarnaum é a cidade do profeta Naum, por isso que chama Cafarnaum, cidade do profeta Naum, tá bom? Ficava à beira do mar da Galileia, como está registrado no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 44, conta esse episódio ali. Pedro também tinha uma casa em Cafarnaum, né? Ele morava nessa casa ali, e alguns sugerem que a residência dele fosse em Cafarnaum e que Betsaida era o lugar da sua origem, mas a residência dele, que eu fui agora em 2019, era a residência do apóstolo Pedro, era em Cafarnaum. A sogra de Pedro morava junto, que morava as famílias mais extensas. Eu trouxe a foto aqui para mostrar para vocês da casa. Então o apóstolo Pedro, ele era irmão do apóstolo André, um pescador de profissão como ele. Provavelmente seu pai, né, também tinha essa empresa de pesca. Pedro possuía uma educação considerada, limitada, porque ele era simples pescador, né, falava o aramaico com sotaque ali da região da Galileia, e ele usava o grego também para ler e escrever, tá bom? Para se comunicar. E de repente Jesus passa por ali e muda a história deste homem. De simples pescadores, Jesus chama eles para serem apóstolos, tá? Aí olha o que diz o texto de Lucas capítulo 22, versículo 31 ao 32. Disse também Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás os pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma, fortalece os teus irmãos na fé também, quando tu te converteres. É interessante, gente, que Jesus chama Pedro de Simão. E Simão no hebraico, é um capim seco sacudido pelo vento. Um capim que é sacudido pelo vento. Então Jesus estava falando da interioridade, da personalidade. Pedro faz declarações que a gente não tem coragem de fazer, não é verdade? Umas declarações muito fortes que ele faz. Por causa do temperamento, Jesus diz: eu sei que tu és um homem instável, sem equilíbrio. Eu sei que você é um Simão, que é um capim seco sacudido pelo vento. Você é Simão. E raras vezes Jesus chamou Pedro de Pedro. Jesus chamava ele mais de Simão, porque revelava a interioridade, revelava aquilo que ele era. Então Jesus disse para ele: tu és Simão, eu conheço você. Eu sei quem você é, eu conheço a tua estrutura, eu sei da sua estabilidade, eu sei até onde você pode chegar. Então Jesus disse: eu sei quem você é, tu és Simão,
mas tu se chamarás Cefas, que quer dizer Pedro, Petras, tu se chamarás rocha, né? Eu vou fazer de ti uma rocha. Hoje você pode estar instável, sem estabilidade, sem equilíbrio, neurastêmico, no bambolê da vida, um dia tá bem, outro dia tá mal, mas eu vou fazer de ti uma rocha, uma pessoa firme. Então Jesus olha para ele e revela a interioridade, dizendo: Simão, eu sei quem você é. E agora Jesus vai declarar para ele algo muito poderoso, algo muito forte. Jesus vai declarar para este homem, e Jesus vai trazer para ele agora uma advertência muito grande. Olha, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu, ele vos pediu para vos cirandar como um trigo. Pastor, o que é cirandar? Cirandar é isso, é pegar uma peneira, sabe? O diabo chegou, olha a petulância do inimigo, olha como que ele é sagaz e astuto. Por isso que a Bíblia diz, o apóstolo Pedro diz, e tem muitas recomendações: cuidado com os ardis de Satanás. Olha a petulância dele, de chegar para Jesus e falar: joga Pedro na minha mão que eu vou fazer isso com ele, eu quero cirandar, eu quero peneirar ele, eu quero ver até onde ele vai, joga na minha mão. Jesus chega para ele e fala: o diabo me pediu para vos cirandar como um trigo. Ou seja, cirandar é pegar uma braçada, eles falam braçada de trigo, que é isso daqui, olha, e peneirar e lançar-se com violência ao vento seguidas vezes. Então é peneirar, ele jogava para cima e batia, jogava para cima. O diabo queria fazer isso com o apóstolo Pedro, ele quer fazer isso com a gente também. Sabe, ele chega para Jesus: eu quero colocar ele à prova, eu quero colocar ele à prova, vamos ver até no que vai dar a história deste homem. Jesus avisou Pedro antes da sua tentação. Jesus disse: cuidado, porque Satanás me pediu. Ou seja, Lucas capítulo 22, versículo 31, Jesus vai dizer: olha, Pedro, eu estou te alertando. Olha, Pedro, eu estou te avisando. Por quê? Porque ninguém é tentado sem antes ter sido avisado. Se a pessoa chegar e falar: irmão, caiu, nem vi. Não, irmão, o Espírito Santo está em você. Jesus está alertando e dizendo: não vai. E a pessoa vai, é obstinado, irmão. A pessoa está obstinado, quebra a cabeça. Não é verdade? Dá com a cara na porta fechada. E Jesus está avisando: não faz isso, não vai por aí, não pega esse caminho, não ande por esse caminho. E a pessoa está obstinada. Por que a Bíblia chama os hebreus de dura cerviz? Por que Deus chama eles? Esse povo é de dura cerviz. Cerviz é isso daqui, olha, que nós temos a altura do pescoço. Dura cerviz é uma pessoa assim, no deserto, arrogante, não conseguia se prostrar, não conseguia se dobrar. Então, mas Jesus alerta: olha, Satanás, ele pediu. Então, a igreja também, você vai ver uma igreja lá no Apocalipse, que ela também foi advertida, que é a igreja de Esmirna. Ela foi advertida por Jesus, em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, que Satanás tentaria alguns irmãos da igreja. E Jesus está dizendo aqui para o apóstolo Pedro: Satanás pediu. Então cuidado. Então ninguém é tentado sem antes ter sido avisado. É verdade, não é? Você que está me vendo aí agora, você conhece a história de alguém que chegou para você: eu não sabia, irmão, aconteceu, caiu do céu uma coisa. Não é assim não, gente. Olha, nós que somos cristãos, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos alerta, que nos avisa, que está conosco, dizendo: cuidado, não vai, você vai se arrebentar, não siga esse caminho, não ande por aí. E a pessoa vai, dura serviço, obstinado, ele se arrebenta. Jesus não impediu. Olha só, escute isso. Jesus não impediu que Pedro fosse tentado. Ele não impediu. É interessante a gente observar isso daqui, porque em Mateus capítulo 26 e o versículo 33, Jesus não vai impedir. A tentação revela que não somos fortes como achamos que somos. A tentação vai revelar isso. Porque tem gente que acha que é forte, né? Quem acha que é forte vai ser fraco. Mas quem acha que é fraco vai ser forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então o diabo, escute o que eu vou lhe dizer, o diabo está procurando onde você é forte para trazer fraqueza. O Espírito Santo está procurando onde você é fraco para trazer a fortaleza. Porque é Deus que vai te ajudar, Ele nos deu armas para isso. Oração para vencer o mundo, jejum para vencer a carne e a palavra aqui, olha, para vencer o diabo. Então nós estamos armados, orando, vencendo o mundo, jejuando, vencendo a carne e lendo a Bíblia para vencer o diabo. Então escute, Jesus não impede que ele seja tentado, porque a tentação revela quem nós somos realmente. E Jesus revela aqui também
a Pedro que Satanás vai cirandar com ele. Jesus disse, olha, ele vai cirandar com você. Satanás vos pediu para vos cirandar. Como está em Lucas capítulo 22 e o versículo 31, ele diz, Satanás pediu para vos cirandar. Então ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Tiago capítulo versículo 13 vai dizer que ninguém que é tentado, diga, de Deus sou tentado, porém algumas tentações tem a vontade permissiva de Deus. E aqui Deus está permitindo. Em toda tentação existe um limite determinado por Deus. Deus não vai permitir você chegar ao fim das suas forças. Deus não vai permitir você beijar a lona. Deus não vai permitir você ser fracassado, derrotado, porque a tentação não vai ceifar a tua vida, os sonhos, as tuas energias. Isso Deus permite muitas vezes para provar a nossa fé. Como Abraão, lembra que Abraão disse que amava Deus? Deus disse então, por demonstração, porque a fé não é um ato e a vida também não é só um fato, né? A fé não é só um ato e também não é só um fato. A fé pode ser por demonstração. Você me ama? Então leve o teu filho, né? Entrega para mim o teu filho agora. E agora Abraão vai demonstrar através disso. Então, há coisas que Deus permite para provar a nossa fé, para ver como que nós estamos. Então Jesus intercede por Pedro aqui, ante a tentação, porque Jesus vai dizer para ele aqui, olha, eu roguei por ti. Olha que lindo, olha que maravilhoso. Jesus está dizendo aqui, Pedro, eu roguei por ti. Então Jesus mostra para Pedro onde será o alvo. Jesus mostra o alvo para ele. O alvo de Satanás. Olha o que Satanás ia fazer. Jesus diz para ele, eu vou mostrar para você aonde é que ele vai atacar. Entendeu? E Jesus mostra. Eu vou mostrar para você onde é que ele está atacando agora você. Eu vou mostrar o alvo da tentação. Olha o que Jesus disse, para que a tua fé não desfaleça. Para que a tua fé não desfaleça. Olha isso, gente. Na tentação você pode perder tudo, assim como Jó perdeu. Jó perdeu tudo. Só não perca a sua fé, a sua confiança. Só não perca o crédito que você tem em Deus. Só não perca a graça de Deus. Se houver uma fagulha de fé, você suplantará, você vencerá a sua aprovação. Então Jesus está dizendo, eu não quero que a tua fé se desfaleça. Ele vai atacar bem aí, mas eu não quero que a tua fé se desfaleça. Então cada tentação de Satanás tem um alvo, tem uma tentação. Muitas vezes é a prosperidade, muitas vezes é a vida conjugal, é os filhos, é os bens, é o futuro, muitas vezes é o ministério, a vida espiritual. No caso do apóstolo Pedro, Jesus está identificando que o diabo vai atacar a pequena fé dele. Jesus falou, ele vai atacar a sua pequena fé. Mas tem muita gente que está me ouvindo que o diabo está atacando outra área da sua vida. Ele está atacando outra, sabe, quem sabe ministério, área espiritual, conjugal, prosperidade, financeira. Ele está escolhendo uma área para atacar. E Jesus sempre nos revela, porque Jesus esperava resultados positivos de Pedro durante a tentação. Jesus esperava os resultados positivos. Qual o resultado Jesus espera aqui para que a tua fé não desfaleça? Olha o que Jesus diz. E tu, quando tu te converteres, olha só, quando tu te converteres, a tentação, ela tem aqui, você vai ver que ela tem duas vertentes aqui na vida do apóstolo Pedro. Duas vertentes. Ou você se destrói, ou você sai melhor. A tentação vem para isso. Ou você se destrói, ou você sai dela mais forte, sai melhor, maduro, mais espiritual. Na tentação do apóstolo Pedro, a conversão deveria ser o resultado final. Jesus diz, quando tu te converteres. Então eu espero de você, diante da tentação, que você saia convertido, né? Agora olha só, como que a gente sabe aqui que o apóstolo Pedro venceu? Jesus advertiu Pedro, a gente sabe disso, advertiu ele, mostrou para ele, sabe, que ia acontecer, tá? Mas que ele teria vitória, e que essa vitória na vida dele espiritual, Jesus revelou tudo, essa vitória na vida dele serviria, contribuiria para o fortalecimento de outros. Olha o que Jesus diz, quando tu te converteres, confirma teus irmãos. Olha que lindo isso, gente. A provação é permitida por Deus para que você saia vitorioso e para que você contribui com as pessoas que estão do seu lado, que vão olhar para você e vão ver Deus na
na sua vida, tá? Agora, como a gente sabe que Pedro venceu, porque quando você lê a primeira carta, no capítulo 5, versículo 8, Pedro diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como um leão. Ele não é leão. Ele está bramando como um leão. Ele é um gatinho mimado, porque o leão da tribo de Judá é Jesus. Então ele está bramando, buscando quem possa tragar. Ou seja, ele se torna uma grande ameaça. E você tem que vencer a ciranda do diabo, a ciranda de Satanás. Você tem que vencer essa ciranda. Ele quer cirandar com você. Deus quer te dar força para reagir tudo isso que o diabo está colocando diante de ti, na intenção de destruir, desfalecer a tua fé. E Deus está dizendo: eu estou te mostrando que você vai sair daí mais forte, mais animado por Deus. Amém? Então olha só. Olha aqui, o apóstolo Pedro, ele tem esses nomes: Pedro, Cefas, que a gente vai ver que é o Kefas, né? Pedro, Cefas, Simão e Simeão. 4 nomes, tá bom? Por isso que a gente tem que ter um cuidado muito grande quando estiver lendo a palavra de Deus, né? Então ele tem esses 4 nomes. Olha, como já foi dito, o apóstolo Pedro é chamado por outros nomes na narrativa bíblica. Ele é chamado por outros nomes. Como quando ele se encontra com Jesus, por exemplo, que é aquele encontro que o irmão dele, o André, leva ele até Jesus, o Senhor o chamou de Cefas, que em aramaico quer dizer Kefa, que significa rocha ou pedra, que em sua forma grega é Petros, tá? Que significa rocha ou pedra. Então, Kefa, que quando ele chega, Jesus, tu se chamará Cefas, que é Kefa. Kefa em aramaico é pedra e rocha, que deriva-se do nome Petros, que é Pedro. Petros em grego é rocha ou pequena pedra, tá bom? Petros. Tu se chamarás Cefas, quer dizer Pedro. Então, esse significado desse título aqui refere-se ao fato aqui que Pedro se tornaria firme como uma rocha. E Jesus estava profetizando. Ele era Simão, porque ele tinha um temperamento, ele era intempestuoso, não é verdade? Mas agora ele será Kefa, ele vai ser uma rocha. Então era uma profecia. E a personalidade, vamos lá. E a personalidade do apóstolo Pedro? É interessante, considerando todas as referências sobre o apóstolo Pedro, disponíveis não apenas nos 4 evangelhos, mas em todo o Novo Testamento. Os estudiosos entendem que ele foi um típico homem do campo, uma pessoa simples, direta, uma pessoa impulsiva. Parece que ele também possuía aptidão natural para exercer liderança. Ele é caloroso, tem momentos lá que ele toma liderança, não é verdade? Olha, e qual foi a escolha do apóstolo Pedro? Como que foi essa escolha como discípulo? O Evangelho de João vai relatar que o primeiro contato entre Pedro e Jesus foi por intermédio do irmão dele, que é André, que está em João capítulo 1, versículo 41. André é um discípulo de Jesus fenomenal. Você não vai ver André orando, expulsando demônio, mas você vai ver André levando as pessoas até Jesus. Olha que coisa tremenda. Quando Jesus quis dar pão para o povo, Jesus falou assim: tem alguém que tem um pão aí? Vamos dar pão para todo mundo. Foi o André que encontrou aquele rapazinho que tinha um lanche, 5 pães e 2 peixinhos, que Jesus multiplicou. Então o André, ele é interessante, ele sabe procurar pessoas e levar essas pessoas até Jesus. Então esse contato ocorreu antes do início do ministério público de Jesus, na Galiléia. Depois disso, Pedro e André continuaram com a pescaria durante algum tempo, até que receberam um convite consequente de Jesus. Enquanto eles estavam pescando no mar da Galiléia, lá em Marcos capítulo 16, eles estavam pescando. Jesus disse: eu vos farei pescadores de homem, e leva, ele até Jesus. Olha que maravilha, olha que interessante. Essa história aqui, ela é fantástica, né? A personalidade do apóstolo Pedro, qualidades. O que é personalidade? A qualidade que define uma pessoa, a sua personalidade, né? Então ele tinha essa aptidão natural, excepcional, né? Que fazia ele diferente de todos os apóstolos, intempestuoso. Você pode falar tudo do apóstolo Pedro, mas foi um homem que teve coragem de andar sobre as águas. Foi só Jesus e Pedro que andou sobre as águas. Olha só, um homem corajoso, né? Então, olha só.
O apóstolo Pedro, durante o ministério de Jesus, olha só, o apóstolo Pedro teve participação muito ativa, significante, durante o ministério de Jesus, tá? Ele teve uma participação muito ativa. Por exemplo, Pedro foi um discípulo que pediu para encontrar com Jesus sobre as águas, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 28. Outra coisa, para a gente entender sobre o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro também é um discípulo que precipitadamente tentou repreender Jesus diante do anúncio da sua iminente morte, né, no Calvário. Lembra? Olha, gente, Jesus perguntou para os discípulos, assim, eles tinham acabado de voltar da feira. Olha só, eles tinham acabado de voltar da feira, e você sabe que na feira todo mundo comenta, né, gosta de conversar. Aí quando esses discípulos voltaram, Jesus perguntou, Jesus não tinha Ibope naquela época, Vox Populi, Datafolha, não tinha essas coisas. Aí Jesus perguntou para ele, o que os homens estão falando ao meu respeito? Aí eles começaram a falar, olha, um está falando lá que tu é João Batista, Elias. Tem um grupo lá falando que tu é um dos profetas, que quem estava falando isso, com certeza eram os judeus, porque eles não acreditam em Jesus como Messias, Hamashia, nem como Siloé, nem como enviado de Deus. Então eles acreditam que Jesus é um profeta, até hoje, não é verdade? Até hoje. É até estranho você ir lá e perguntar para um judeu o que eles acham a respeito de Jesus. Eles falam, Jesus é um profeta aí dos cristãos. Eles falam isso. Lembra que Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim? Qual foi a expressão daquele povo? Eles disseram assim, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Porque para o judaísmo, Jesus não é Messias, Jesus não é Hamashia, Jesus não é Siloé, Jesus não é enviado, mas Jesus é apenas um dos profetas. Aí Jesus ouviu todas essas declarações e Jesus olha para eles e diz assim, e vocês? O que vocês acham a respeito de mim? A respeito do Filho do Homem. Aí o apóstolo Pedro toma a dianteira, cheio do Espírito Santo, faz a declaração mais poderosa, mais bonita da Bíblia. Ele diz, sabe quem tu és? Tu és o Cristo e tu és o Filho do Deus vivo. Ah, irmão, quando Pedro disse isso, Jesus disse assim, olha Pedro, não foi a carne que te revelou isso, quem te revelou isso foi meu Pai que está no céu. Pois eu te digo que tu és Pedro, Petros, uma pequena pedrinha, mas sobre a declaração que você acabou de fazer a mim, que sou o grande rochedo, a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra de esquina que sustenta as paredes de uma grande construção, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha que declaração poderosa. Jesus se revela como o arquiteto divino, o engenheiro celestial, o pedreiro celestial que vai edificar vidas. Então você que está me vendo aí, escute, você é a igreja de Jesus. Você é a igreja mais bonita da sua cidade. Você é a igreja mais forte da sua cidade. Diga assim, eu sou a igreja mais bonita da minha cidade. Glória a Jesus. E olha a promessa de Jesus. Olha a promessa. Coloca a mão no coração. Você que está me vendo, põe a mão no coração. Olha a promessa de Jesus. Ele disse, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode o diabo se levantar contra você, contra a sua casa, contra a sua família. Jesus entra na frente e diz, aqui não, Satanás. Eu estou edificando esta igreja. Eu estou levantando esta igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus está edificando você. Você está em obras. Você não está pronto ainda. Ele está trabalhando nessa coluna. Ele está trabalhando na sua vida para que você seja um mosaico. Porque a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Ele está trabalhando em você. Glória a Jesus. Foi uma declaração linda. Pedro estava acabando de afirmar que Jesus veio para cumprir um projeto de Deus. Qual é o projeto de Deus? Salvação. Jesus agora ele vai cumprir o projeto da salvação. Aí Jesus está andando com os discípulos, olha que interessante, e Jesus começa a falar para eles, olha só, Jesus começa a falar para eles, olha gente, eu vou morrer na cruz, isso, eu vim morrer para morrer no Calvário. Jesus era a única pessoa que sabia do que ia morrer. E Jesus não podia morrer de metais cortantes, de queimadura, de afogamento, de projétil, não, Jesus só veio para morrer na cruz. É por isso que ele trabalhava em uma carpintaria, porque numa carpintaria se trabalha com prego, madeira e martelo. E Jesus morreu de prego, madeira e martelo. Era uma sombra das coisas futuras, do que ia acontecer. Jesus estava prevendo isso. E quando Jesus diz para eles, eu vou morrer na cruz, o apóstolo Pedro, que tinha acabado de fazer a declaração poderosa, diz assim, não vá à cruz, mestre. Aí Jesus vira para trás e diz, para trás de mim, Satanás. Porque para resolver o problema eu tenho que ir para a cruz.
Aí alguém diz, o apóstolo Pedro ficou endemoninhado. Não, não ficou endemoninhado, não. O diabo, ele dá um nó na cabeça, na mente da pessoa. Olha só, o Pedro tinha acabado de fazer a declaração que Jesus veio para ser o Messias, para morrer. Aí o diabo coloca, será? Será? Olha só, muitas vezes a pessoa recebe uma profecia na igreja, ouve a palavra, fica forte, quando sai lá fora o diabo mina a fé da pessoa e diz, será? E a pessoa fica assim, vai dormir, Senhor, será? Então isso aconteceu com o apóstolo Pedro, um nó teológico na cabeça dele, mas Jesus, mais à frente, vai confirmar e corroborar aquela declaração poderosa que o apóstolo Pedro tinha feito. Então, gente, o apóstolo Pedro foi este homem. Olha, quando Jesus perguntou aos discípulos o que eles achavam, né? Ele fez essa declaração. O apóstolo Pedro ouviu diretamente Jesus. Lá em João capítulo 21, versículo 17, Jesus diz ao apóstolo Pedro, apacenta as minhas ovelhas. A gente vai falar sobre isso. É algo muito fantástico. O apóstolo Pedro também aparece de forma bastante ativa durante a narrativa dos últimos momentos do Senhor Jesus, antes da crucificação. Ele está junto ali. Aí, inicialmente, ele também se recusou a deixar Jesus que lavasse os seus pés. Então, são declarações do apóstolo Pedro. Olha que interessante. Jesus chega no cenáculo, não tem ninguém, um servo ali que lavava os pés, que imagina naquela época, né? Tinha que andar nas trilhas poerentas da Palestina, então tinha o pessoal, os escravos, que lavavam os pés dos visitantes. Aí Jesus chega e ninguém lava o pé de ninguém. Ninguém estava com motivação, com coragem. Ninguém foi humilde, na verdade, o suficiente para fazer isso. Jesus vai lá e olha só, olha a cena. Jesus pega uma bacia, coloca uma toalha, amarra e vai lá lavar os pés dos discípulos. O apóstolo Pedro, quando viu Jesus fazendo aquilo, ele falou, não, você não vai fazer isso comigo, não. Aí Jesus disse assim, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí o apóstolo Pedro fala assim, é até engraçado, né? Então me dá um banho, pelo amor de Deus, não é verdade? Me dá um banho que eu não quero perder a minha comunhão. Ele quis dizer isso, não é verdade? Então, inicialmente, ele se recusa. O apóstolo Pedro também foi o discípulo que, conforme Jesus havia dito, negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse 2 vezes, antes da crucificação de Cristo. E eu fui lá nesse lugar aqui, olha, eu fui agora nesse lugar onde Pedro, lá em João capítulo 21, aconteceu essa história. Que Pedro aqui, gente, é interessante nesses fatos que você vai observar aqui que o apóstolo Pedro, ele vai fazer declarações aqui nesse momento, porque pelo fato dele ter negado Jesus 3 vezes, né? E eu fui bem nesse local aqui, onde Pedro negou Jesus. Aqui tem uma igreja que construíram lá, mas aqui no cantinho foi o lugar onde Jesus chegou. E eles estavam pescando lá em João, no capítulo 21, que o capítulo 21 fala do restauração do arrependimento. Todo o livro de João é interessante, porque em João capítulo 1, Jesus se revela como Filho de Deus. João no capítulo 2, ele é o Filho do homem. João no capítulo 3, ele é o mestre divino que instrui Nicodemos. João no capítulo 4, ele é o grande ganhador de almas, que ganha a alma da mulher samaritana. João no capítulo 5, ele é o grande médico que cura aquele paralítico perto do tanque de Betesda. João no capítulo 6, ele é o pão da vida, porque ele vê o povo faminto e ele diz, Amin lemahim mevá, eu sou o pão da vida, é o pão que não passa pelas padarias deste mundo, mas alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito. João no capítulo 7, ele diz, Alimemai mimehai, eu sou a água da vida. João no capítulo 8, ele é o defensor do fraco, porque ele defende a mulher adúltera. João no capítulo 9, ele é a luz do mundo, que dá luz aos olhos daquele cego que está à beira do caminho. João no capítulo 10, ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. João no capítulo 11, o conquistador da morte, que ressuscita o amigo Lázaro. João no capítulo 12, ele é o rei que é ungido por Maria de Betânia. João no capítulo 13, ele é o servo que lava os pés dos discípulos. João no capítulo 14, ele é o grande consolador que consola o coração do discípulo quando diz, não se turbe o vosso coração. Essa palavra turbar, no grego, quer dizer tarassô, que é um mar agitado. Jesus olha para o coração dos discípulos e identifica um coração sendo assolado pela angústia, pelo trauma que eles iam atravessar por causa da separação. Jesus tinha acabado de falar que eles iam se separar. Então o coração fica tarassô. Tarassô é um mar agitado. Jesus diz, não se turbe, não fique tarassô o coração de vocês, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Então ele é o grande consolador. Ele consola
consola, ele conforta os corações dos discípulos. João no capítulo 15, ele é a videira verdadeira. João no capítulo 16, ele é o doador do Espírito Santo. Escute, você que está me vendo agora, não importa onde você mora, o lugar que você esteja, o Espírito Santo está em você. Ele está com você, não importa o lugar que você esteja, ele está com você para te fortalecer, porque Jesus é o grande doador que a todos dá e de ninguém recebe. João no capítulo 17, ele é o grande intercessor, porque você vai ver ele intercedendo pelos discípulos. João no capítulo 18, o sofredor modelo diante do Getsemane. João no capítulo 19, o Salvador crucificado diante de Pilatos. João no capítulo 20, o conquistador da morte que ressuscita. E João no capítulo 21, o restaurador do arrependimento, porque agora ele vai atrás do apóstolo Pedro. Interessante que quando Jesus ressuscita, ele diz o seguinte para as mulheres: olha, fala para os discípulos e também para Pedro, porque Jesus sabia como que estava o coração dele, agitado por ele ter negado Jesus. Qual a diferença de Judas Iscariotes para o apóstolo Pedro? Gente, Pedro negou Jesus e Judas Iscariotes traiu. Qual a diferença? Por que que um foi salvo e por que que o outro teve aquele fim trágico? Porque o apóstolo Pedro se encheu de arrependimento, ele chorou, a Bíblia diz, amargamente. Já o Judas Iscariotes se encheu de remorso. O que salva você é do que você está se enchendo. Do que você está se enchendo, de arrependimento ou remorso. Isso pode salvar você. Deus pode lhe dar uma oportunidade para a sua vida, mas depende do que você está se enchendo. O apóstolo Pedro enche-se de arrependimento, ele volta para a vida de pescador e ele leva mais 7. Tem gente que diz assim, cuidado com o desviado, que ele leva mais 7 com ele. Levou mais 7 com ele para pescar, acabou o projeto. Sabe, Jesus morreu, não se interessa por nós, acabou tudo, ele volta e Jesus vem aqui. Jesus vem nesse ambiente, nesse lugar, e Jesus vai falar com ele agora, aqui. Jesus olha para ele, eles estão pescando aqui no mar, o mar da Galileia está aqui no fundo, olha. Nós fomos lá agora, esse ano 2019, né? E o mar da Galileia, Jesus está por aqui, já com pão e peixe na brasa. Jesus olha para eles lá no meio do mar, vocês pescaram a noite inteira, não pegaram nada. E olha, eles cansados, gente, a noite inteira, sabe o que é isso? Não quer nem dormir, não tem sono, é o início de uma depressão profunda, sabe? Acabou o projeto que estava acalentando no coração durante aqueles 3 anos de ministério, desiludido da vida, eu não quero dormir, eu quero pescar. Jesus chega lá, entendeu? Aí Jesus fala, vocês pescaram, tem alguma coisa aí? Joga. Aí Jesus joga para o lado direito. Aí quando ele joga, eles pegam 153 grandes peixes e Jesus chama ele. Quando o apóstolo Pedro vê isso, olha a declaração que o apóstolo Pedro faz. Ele diz, afasta de mim, ó Deus. Olha, gente, como que o apóstolo Pedro é intempestuoso, que faz declarações que a gente não tem coragem. Você tem coragem de falar? Afasta de mim, ó Deus? Eu não tenho. Mas ele faz essa declaração, ele pula na água, e ele vem, e ele encontra, e aqui ele vai ter esse encontro com Jesus, e aqui exatamente nesse lugar, onde estão essas pedras aqui, nesse lugar, Jesus está com pão e peixe ali na brasa, e Jesus vai conversar com o apóstolo Pedro, e Jesus faz 3 perguntas para ele. Existem 4 palavras para definir o amor aqui no grego, 4 palavras. A primeira palavra é o ágape. O ágape é o amor puro de Deus, é um amor puro, o ágape. Aí depois vem o storge, que é o amor entre irmãos. Depois vem o filéu, que é o amor entre amigos. Depois vem o eros, que é o amor entre casal. Então são 4 palavrinhas para definir o amor. Então Jesus chega para Pedro, e lá naquela fogueira, eu fico imaginando a cena nesse lugar aqui. Pedro torcendo para um galo não cantar. Gente, já pensou se um galo canta aqui, no momento desse? Ia quebrar o clima, irmão. Não é verdade? Se um galo canta aqui nessa hora, ia quebrar o clima tudo. E até tem um livro, né, a síndrome do canto do galo. Diz que o apóstolo Pedro, toda manhã, quando ouvia um galo cantar, ele sentia aquela dor no coração, porque lembrava de que ele havia negado Jesus. Mas aqui, naquele momento, Jesus olha para Pedro e diz, olha o que Jesus fala para ele em grego, Petros agapasmi.
Pedro, tu me amas, o amor ágape, o amor puro, o amor total de Deus. Agapasmi, tu me amas com amor total, porque você tinha dito para os discípulos, Senhor, ainda que todos aqui te neguem, eu jamais vou fazer isso. Você não falou isso, Pedro? Então, agapasmi, você me ama, você continua me amando com esse amor que você disse? Aí Pedro não responde com grego ágape. Pedro não responde agapasmi. Pedro responde filesmi. Eu gosto de você. Pedro estava querendo dizer, tu viu, o Senhor percebeu o que eu fiz, a besteira que eu fiz. Eu não consigo atingir esse amor. Eu não consigo, eu sou fraco, eu sou falho. Olha o que eu fiz. Então Jesus, a segunda vez, Jesus diz, Petrus, agapasmi, mais do que estes. Você me ama mais do que estes, porque você disse que ainda que todos me negassem, você jamais ia me negar. Petrus, agapasmi. Pedro responde, filesmi, eu não consigo atingir esse amor. Aí na terceira vez, ao invés de Jesus, está no grego, está escrito dessa forma, em João capítulo 21. Ao invés de Jesus dizer assim, Petrus, agapasmi, Jesus diz assim, Petrus, filesmi, você me ama com esse amor, então apacenta as minhas ovelhas. Deus não vai exigir de você o que você não pode. Deus não vai cobrar, Deus não vai te perseguir, porque você não está conseguindo. Há uma força dentro de você que muitas vezes rouba a sua integridade. Você quer ser fiel, você é esforçado, quer lutar. Há uma paixão de Deus no seu coração, mas há uma força também que lhe rouba essa integridade. Então Deus não exige que o apóstolo Pedro suba a escada. Não, você tem que subir, eu quero que você me ame com amor ágape. Não, Jesus não faz isso, ele fica ombro a ombro, ele desce e diz, filesmi, é com esse amor? Sim, então apacenta as minhas ovelhas, glória a Jesus, porque eu não vou exigir de você o que você não pode. Olha aqui para mim, tem tanta gente sofrendo na vida, tem tanta gente se martirizando, tem tanta gente carregando peso na cabeça, mas saiba que o Senhor te ama, e não tem nada que você faça que vai diminuir o amor de Deus por você, e não tem nada que você faça que vai aumentar o amor, porque a Bíblia diz lá em Jeremias capítulo 32, com amor eterno eu te amei. Antes de você nascer, você já estava mergulhado no amor eterno de Deus, então não tem nada que você faça, e foi isso que Jesus disse para o apóstolo Pedro aqui. Apóstolo Pedro, bem aqui nessas pedras, Jesus disse, filesmi, apacenta as minhas ovelhas. Eu quero que você vá nesse amor, louvado seja o nome do Senhor. E eu sinto que Deus está falando com você. Não precisa sofrer mais, não precisa exigir, se cobrar. Não, vá nesse amor. O Senhor te ama, Ele quer que você seja fiel e obediente. Nós somos chamados apenas para ser obediente, porque tudo vem de Deus. A gente nasce, Deus já fez um espetáculo de manhã, já colocou um sol brilhando, porque a maior parceria, gente, é você e Deus, é eu e Deus, que a gente nunca entra com nada. Deus vem com tudo e Deus nos chama apenas para sermos obedientes. E você e Deus é uma dupla invencível em qualquer arena. Alguém pode olhar para você e achar que você está sozinho, abandonado, desamparado, está muito enganado. Quem tem Deus é a maioria. Quem tem Deus está com anjos, arcanjos, querumbins e serafins. Deus está contigo na batalha. Então olha que impressionante, né? Olha que o apóstolo Pedro, antes de tornar-se um apóstolo, olha só, ele cheio agora do Espírito Santo. E aqui vamos destacar quatro motivos da queda do apóstolo Pedro. Que tem gente que pergunta, mas como é, pastor, que o apóstolo Pedro caiu? Quais foram os motivos do apóstolo Pedro ter caído? Eu vou mostrar para você aqui os motivos. Primeiro motivo, você vai ver que foi a própria arrogância. Porque o apóstolo Pedro aqui, olha, quando Jesus avisou para ele do plano de Satanás, lembra? Pedro, Satanás, cuidado, que ele pediu para você andar como trigo. Então Jesus revela que o diabo quer peneirar ele, o diabo quer destruir ele. Pedro respondeu, eu estou pronto. Olha o que o apóstolo Pedro disse para Jesus: eu estou pronto a ir com ele, né, contigo para a prisão, como para a morte. Pedro subestimou aqui a ação do inimigo, Pedro se acha um super-homem, sabe? Arrogante aqui, super-homem. Ele colocou uma demasiada confiança no seu próprio ego. E aí começa a sua queda espiritual. Então cuidado, meu irmão.
Cuidado, porque nós somos de barro, nós somos da classe inferior, menor que os anjos, a Bíblia diz. Se não for o Espírito Santo em nós, o diabo teria nos destruído. Então agradeça a Deus, agradeça ao Senhor, porque o Espírito Santo está em você. Porque se o diabo pensou que nos destruir porque somos de barro, o Espírito Santo está em nós. Deus nos deu o Espírito Santo para expulsarmos demônios e vivermos debaixo da glória de Deus, cheio da graça de Deus. Outra coisa que eu vejo também como um degrau que o apóstolo Pedro desceu, e aqui eu quero mostrar para vocês a foto que eu tirei lá, da casa do Caifás. Eu entrei lá, né, junto com a minha esposa, o pessoal aqui na casa do Caifás, lá em Israel. Aqui está o lugar em que Jesus ficou preso a noite inteira, Ele ficou preso aqui, porque no outro dia ele ia ser julgado, né, lá pelo Pilatos, ele ia ser julgado, o pessoal ia levar ele para ser julgado. Só que o Sinédrio estava se reunindo nas caladas da madrugada. Por isso que o tribunal que julgou Jesus foi um tribunal covarde, porque o Sinédrio ele só abria a partir do meio-dia, assim como os fóruns hoje na cidade, só a partir do meio-dia, que o sol já está quente. E há um conselho, né, entre os juristas, advogados, a nunca tomar decisões cedinho. Você tem que tomar decisões no quente do dia, E é por isso que os fóruns abrem mais à tarde, porque a pessoa já está mais despertado para tomar decisões. Mas o julgamento de Jesus foi covarde, porque foi nas caladas da madrugada. Enquanto Jesus estava dentro desse buraco preso aqui, eu fico imaginando que Jesus deve ter pensado a noite inteira, pensando na minha alma, pensando em você. Ele poderia desistir, ele poderia bater a mão e Deus enviaria anjos para socorrer, legiões de anjos para socorrer Jesus, mas ele foi até o fim, porque ele estava velando pela nossa salvação. Por isso nós estamos aqui, pelos méritos de Cristo nós somos salvos. Aí, lá na varanda, no lugar lá da casa do Caifás, do Anás, onde teve o julgamento, aqui, olha, pertinho a casa dele, do Caifás, e aqui nesse lugar, eu tirei a foto lá, porque eles fizeram uma caricatura, né, de umas imagens de mármore, para mostrar o lugar onde Pedro estava, que ele negou Jesus. E Pedro estava exatamente aqui nessa varanda, quando a empregada do palácio chegou e disse: olha, você se parece com ele, porque eles andavam tão junto que comia junto, a roupa era igual. E alguém chegou e identificou: você parece com ele. E a Bíblia diz que Pedro praguejou a mulher, diz: não conheço este homem. E Jesus está ali no canto sendo julgado. E dá um momento certinho que Jesus vai subindo a escada. E o olhar penetrante de Jesus olhou nos olhos do apóstolo Pedro. E se cumpriu a palavra: 3 vezes tu me negarás. E se cumpriu nesse momento aqui, nesse pátio, né, onde o apóstolo Pedro estava aqui. Deixa eu colocar um vídeo aqui que eu separei para a gente ver. Esse momento aqui, olha, que o apóstolo Pedro vai ser confrontado e aonde ele vai negar Jesus. Olha aqui, eu coloquei bem nesse momento aqui, olha, que eu fui lá. Olha aqui, bem nesse lugar eu estava, né, onde o apóstolo Pedro negou Jesus, né? Estava um monte aqui das oliveiras, e aqui acontece todo o enredo, toda aquela cena em que o apóstolo Pedro aqui, olha, o apóstolo Pedro vai negar Jesus, e Jesus está do outro lado, subindo a escada, e o olhar de Jesus penetrante, olha dentro dos olhos do apóstolo Pedro, e Jesus está aqui, olha, subindo essa escada, gente, subindo a escada, né, e aqui é o pátio, né, subindo a escada, e no momento que Pedro nega Jesus. Esses vídeos estão no meu canal, no meu canal está aí, olha, o cantor Jobs está colocando para vocês se inscreverem no meu canal, que tem mais de 40 vídeos, é bem ilustrativo, é muito lindo, para você se familiarizar com a Bíblia toda. Corre, gente, se inscreve, me ajuda a divulgar, tá bom? E aqui é esse momento preciso aqui, que o apóstolo Pedro vai negar Jesus. Aí, o segundo motivo que a gente vê da queda espiritual do apóstolo Pedro é que você vai ver em toda a história dele, que ele agia sem pensar. Você vai ver em Lucas capítulo 22 e o versículo 50, por exemplo, que ele vai agir sem pensar. Olha, quando os soldados romanos, conduzidos por Judas Iscariotes e pelos principais sacerdotes, prenderam Jesus, Pedro sacou da espada, cortou a orelha de Malco. Sua valentia era carnal. Jesus tinha chamado ele para orar.
Pedro dormiu e não orou, entrou na batalha errada, com as armas erradas, com motivação errada. Nessa luta, nossa luta não é contra carne e sangue, precisamos lutar não com armas carnais, mas com armas espirituais. O apóstolo Pedro não está entendendo nada. Ele tira a espada e olha como que estava o ambiente, estava escuro aquele ambiente, né? Imagine, na penumbra da noite, estava escuro esse ambiente, e eles perguntam, Jesus pergunta, estava com os apóstolos, eles andando por ali no jardim, e tudo escuro, aí Jesus diz: a quem buscais? Aí eles respondem do lado de lá: ah, Jesus Nazareno. Aí como estava escuro, eles poderiam falar assim: gente, não tem ninguém com esse nome aqui, vamos sair de fininho, vamos embora. Pedro, cala a boca, ninguém. João não fala nada, não tem ninguém com esse nome. Foi isso que Jesus fez? Não. Jesus se levanta e diz: sou eu. E essa declaração, sou eu, faz com que os soldados caiam no chão. Eles se levantam e eles perguntam: a quem buscais? E eles dizem: ah, Jesus Nazareno. Jesus: já vos disse que sou eu. Irmãos, a autoridade de um homem que se assume diante de Deus, sou eu. Se assumir diante de Deus. Tem muita gente que não recebe bênção porque ele não se assume diante do Senhor. Não consegue se assumir diante de Deus. Aí chega nesse ambiente, naquele momento, vão prender Jesus. O apóstolo Pedro pega a espada. E o que eu acho interessante, gente, é que o apóstolo Pedro andava com Jesus o tempo todo. Jesus falou: ah, meus seus inimigos, amai uns aos outros. E o apóstolo Pedro com a espada do lado. Então, nossa, aquele lá não está amando coisa nenhuma. Porque a ideia messiânica do apóstolo Pedro era errada. Ele achava que Jesus ia matar o César, derrotar o Roma. Olha só, vamos derrotar Roma e vamos assumir todo mundo aqui, não é verdade? É engraçado, gente. Olha, a ideia messiânica deles era uma errada, por isso que eles estavam frustrados depois que Jesus morreu. A ideia, olha, já naquela época tinha pistolão, né? Lembra? Quando Jesus estava indo para Jerusalém, a mãe dos filhos de Zebedeu chamou Jesus de canto e falou assim: Jesus, estou vendo que tu está indo para Jerusalém, olha só, tu vai implantar o reino, o Senhor vai destruir César, nós vamos ser uma grande nação. Faz o seguinte, coloca um filho do lado e outro do outro. Quer dizer, olha, já tinha esquema, né, naquela época, né? Ai, põe um filho do lado e outro do outro. Quer dizer, um ministro está fazendo, um ministro da cultura, da educação, não sei, coloca do teu lado lá, porque tu está indo para Jerusalém para isso, né? Olha a ideia. Então, pelo fato de Pedro, a mente dele está sendo povoada por essas ideias errôneas a respeito, né, do reino de Deus. Então ele tira a espada, ele vai para cima. O apóstolo Pedro deu para matar mesmo. O apóstolo Pedro, gente, tem gente que fala assim: o apóstolo Pedro era tão ruim que ele errou. Não, gente, não errou não. Ele meteu a espada ali para matar, cortar o pescoço. O soldado se esquivou rápido, porque era o soldado do sumo sacerdote. Malco, o nome dele. Aí o apóstolo Pedro cai lá e Jesus pega e fala assim para o apóstolo Pedro: Pedro, mete a tua espada na bainha. Porque com quem espada fere, com espada será ferido. Olha essa declaração, gente. Jesus não mandou colocar a espada na bainha, não, tá? Porque o nordestino fala assim, né? Ah, foi na bainha. Não foi na bainha, não. Foi na bainha. Mete a tua espada na bainha. Olha o que Jesus diz. Porque com quem espada fere, com espada será ferido. E é verdade, não é? Quem gosta de dar tiro nos outros, morre do quê? Fala pra mim. Quem gosta do crime morre aonde? No crime. Quem gosta da facada morre do quê? De facada. Quem com espada fere, com espada será ferido. Foi uma declaração que Jesus fez. Tá? Então Jesus fala para ele: Pedro, calma. Aí eu fico imaginando Jesus no escuro, procurando aquele pedaço de orelha. Você já pensou? Procurando aquele pedaço de orelha ali no escuro? É interessante, porque estava escuro ali, muita folha. Quem já foi no Jardim de Getsemane, igual a gente foi lá, sabe que é muita folha que tem naquele lugar, né? Cheio de árvores, não é verdade? Então Jesus, ele vai pegar aquele pedaço de orelha. Agora eu fico imaginando, olha aqui para mim, porque para ser sacerdote tinha que ir para a escola e tinha que ser soldado para ter submissão, para treinar a submissão, a obediência. Então, para ser sacerdote, tinha que passar por uma escola. E o Malco, ele ia ser sacerdote, ele estava passando por essa escola, e agora ele estava sendo soldado para submissão e obediência. E você sabe que na consagração de um sacerdote, tinha que molhar, de acordo com as exigências de Levíticos, tinha que molhar a orelha, olha só, a orelha com sangue, o dedão polegar com sangue, o dedão polegar do pé com sangue, tinha que molhar. Gente, o apóstolo... E não podia ter defeito, podia ter defeito nenhum sacerdote.
Sabe o que o apóstolo Pedro fez? Cortou a orelha do homem. Já pensou? Eu fico imaginando o Malco, quando caiu no chão, que meteu a mão e estava sem orelha. O diabo deve ter falado, com certeza, que a gente chama Deus, Deus não vem quando a gente chama, o diabo vem sem chamar. Na verdade, ele vem sem chamar mesmo. Ele deve ter falado para o apóstolo Pedro assim, tá vendo? O que adiantou você dedicar a sua vida? O que adiantou você querer ser sacerdote? O que adiantou esse sonho que você vem acalentando tantos anos? Olha aí, acabou, perdeu. Pode ir embora, Malco, você não será mais nada. Cortar a sua orelha. Mas olha Jesus no escuro, procurando. Jesus procurando entre as folhas aquele pedaço de orelha. E Jesus acha o pedaço de orelha e coloca aqui no Malco. Como que dizendo, volta, Malco, para o seu ministério. Eu estou devolvendo para você seu sonho. Eu tenho certeza, gente, que quando esse Malco chegou na casa, todo cheio de sangue, a orelha tudo certinho no lugar, esse homem deve ter falado, eu só sou sacerdote por causa de Jesus. É verdade, desse milagre extraordinário, porque Jesus devolve a esperança, Jesus devolve a alegria, Jesus devolve ministério, Jesus devolve chamadas. Eu não sei o que o diabo tem arrancado da sua vida, eu não sei o que as pessoas têm arrancado de você, pessoas que estão me vendo agora, que o diabo tentou colocar você olhando para o chão, querendo fazer você desistir, desestimular você da casa de Deus, do ministério, tem levantado pessoas para fazer você desistir. Aguenta firme, porque Jesus está colocando as coisas no lugar. Aguenta firme, porque Jesus vai mostrar para o diabo que foi ele que te chamou, foi Deus que te escolheu, e vai fazer milagres na sua história e na sua vida. Creia que Deus está falando ao seu coração nessa noite, glória a Jesus. Aí, gente, o terceiro motivo para o apóstolo Pedro ter tido esta queda espiritual terrível, porque o apóstolo Pedro foi para perto de pessoas erradas. Você vai ver isso em Lucas capítulo 22, versículo 55. Pedro se afastou de Cristo, se aproximou de inimigos na casa do sumo sacerdote. Pedro senta-se aqui na roda dos escarnecedores, aquele se mistura com este povo, ali ele se afasta de Jesus e vai para o lado dos inimigos. Também foi uma causa muito grande da sua queda. Mas o terceiro motivo do apóstolo Pedro ter caído foi a indiferença também na sua vida. Isso está no versículo 45 do capítulo 22 de Lucas, a indiferença do apóstolo Pedro. Olha isso, o mesmo Pedro que prometeu fidelidade absoluta, o mesmo Pedro que disse, olha, ainda que todos te neguem, eu vou para a prisão, eu vou para a morte contigo. Olha aqui, porque agora ele está no jardim de Getsemane, agarrado, dormindo ali. O sono da negligência, o sono da indiferença, ele está dormindo e não está ligando para nada. Então, um dos motivos da queda de Pedro foi a indiferença. E a indiferença é um pecado que pode levar uma pessoa para o inferno. Cecília Meirelles, que é uma das minhas poetisas, preferidas, ela diz, quando se morre de velhice, de acidente ou de doença, morre o Senhor de indiferença. Da indiferença de um mundo onde o que se pensa não tem eco no céu, de loucura suspensa. Já não se morre de velhice, nem de acidente, nem de doença, mas, Senhor, só de indiferença. Esse mundo é indiferente. São um mundo de pessoas de coração gelado. E aqui está Jesus nos momentos mais difíceis. Foi nesse jardim agora que os vasos sanguíneos de Jesus elasteceram-se, entraram em contato com os poros sudoríparos, e ao invés de sair a sudorese, que é o suor, se transformou num fenômeno conhecido como hematidrose, que exala sangue pelos poros. Tamanha foi a angústia. Ele diz, a minha alma está angustiada até a morte. E aí ele vai ao encontro daquele que disse, eu vou para a prisão, eu vou morrer contigo. Encontra ele assim, indiferente, dormindo, e Jesus sacode ele e diz, vocês não podem velar comigo uma hora, nesse momento que eu mais preciso. Jesus volta para a oração e Deus envia um anjo. Não está na Bíblia com que palavras aquele anjo confortou Jesus, mas posso imaginá-lo dizendo assim, persiste, não desista, porque ainda que todos estejam dormindo aqui embaixo, lá no céu nós estamos velando pela tua vitória, nós estamos juntos. E Jesus se levanta e diz, faça-se a tua vontade e não a minha. Glória a Deus, ainda que todos estejam indiferentes para contigo, Deus tem muito varão lá em cima para enviar,
para te ajudar, para te fortalecer. Agora vem um ponto bonito que eu gosto muito, que é um ponto encorajador aqui da história do apóstolo Pedro, porque é muito importante destacar os degraus que ele caiu, mas eu deixei agora para destacar também o motivo das vitórias do apóstolo Pedro. Primeiro, olha aqui, destacaremos 4 pilares, 4 motivos brilhantes na vida de Pedro, que foram motivos de sua honra. Pedro dá a volta por cima, para dizer para você que você pode dar a volta por cima, usar essa situação como trampolim para sobrepujar, para transformar o seu ambiente, transformar o seu lar, transformar a sua igreja. Você é um canal de bênção. A sua casa é abençoada porque você está dentro desta casa. Você é canal de Deus. E o primeiro pilar, o primeiro motivo aqui que eu encontro foi o arrependimento do apóstolo Pedro. A Bíblia diz que ele se arrependeu. E arrependimento aqui é metanoia, mudança de mente, de emoção, de estilo de vida. Sabe o que aconteceu? Pedro parou de se enganar. Ele parou de se achar, ele parou de pensar que ele era o super-homem forte, ele parou de se enganar, ele voltou-se para si. E a Bíblia em inglês diz que ele caiu em si. Cair em si é parar de se enganar, sabe, de se iludir, voltar para você mesmo. Enquanto Pedro não se arrependeu, não houve conversão na vida dele. Toda a sua convivência com Cristo não foi suficiente para que ele alcançasse então um novo nascimento. Ele andava com a espada do lado, e Jesus nunca pediu para ele, joga isso fora, não, porque estava dentro dele, tinha que sair de dentro dele esta conversão. Então ele era apenas um Simão, ele era apenas um ouvinte, ele era apenas um capim seco sacudido pelo vento, não praticava os ensinos de Jesus. Quando porém se arrependeu, chorando agora amargamente, aí sim ele se torna Pedro, ele se torna pedra viva de Cristo, como está na primeira carta que ele escreveu no capítulo 2, versículo 5. Outro motivo da honra do apóstolo Pedro foi isso. Segundo pilar foi a obediência. Gente, a obediência é a mãe da bênção. Tem gente querendo ser abençoado, mas não é obediente. Quer ser abençoado? Seja obediente, obedeça. O lugar que você está, a igreja que você está, seja obediente. Pedro, mesmo antes de se converter, sempre se mostrou obediente ao que Cristo lhe dizia. Por exemplo, na pesca maravilhosa diz que lançaria a rede sobre a palavra do Senhor, e mesmo já na parte final do seu ministério não se esquecia de ensinar a palavra do Senhor, que permanece para sempre. Ele se tornou uma pessoa obediente. Um terceiro pilar da honra do apóstolo Pedro foi a manutenção de uma vida de oração. E agora o apóstolo Pedro alterou, houve uma alteração na vida dele. Depois que ele recebeu o batismo do Espírito Santo lá no cenáculo, houve uma alteração na vida deste homem. Lembra que antes do cenáculo, antes dele ser batizado, ele saía correndo, fugindo com medo de ser preso? Agora tem que prender ele, porque não tem medo mais de nada. Há uma alteração, há um poder de Deus que te joga para frente, que te dá autoridade. Depois da conversão, nós vamos ver que Pedro tornou-se um homem de oração. Pedro orou até ser batizado com o Espírito Santo. Foi 10 dias de busca, de oração, de lágrimas, até que um vento veemente, impetuoso, encheu a casa, onde todos estavam assentados. E Atos capítulo 2 diz: e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E Pedro agora vai pregar sua primeira mensagem, e mais de 3.000 almas se converte. A Bíblia diz que o povo estava compungido. Essa palavra compungido no grego é apunhalado no coração. A palavra deste homem foi tão contundente, a palavra dele foi como um bisturi na alma daquele povo, que o povo estava apunhalado no coração. E o povo diz, é o povo que faz o apelo: o que a gente faz? Eles vão ser batizados agora. E a igreja é inaugurada com mais de 3.000 almas, na vida de um homem que manteve a sua casa, a sua vida de oração. O quarto pilar agora, que vai dar vitória ao apóstolo Pedro, é o equilíbrio na vida espiritual. Depois de ter se convertido, notamos aqui que Pedro é um exemplo de equilíbrio. Olha, equilíbrio é sintetizado na sua última recomendação registrada no texto sagrado. Olha o que ele diz, olha o que o apóstolo Pedro diz, tão diferente, tão oposto, diametralmente oposto. Aquele Pedro, sabe, intempestuoso, aquele Simão, agora ele diz: dedique-se, crescei na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o equilíbrio, cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui
tem a resposta daquela pergunta que eu fiz no começo: como foi que o apóstolo Pedro morreu? Como foi o final do apóstolo Pedro? Após 50 anos depois de Cristo, ainda ele estava pregando. 50 anos depois que Jesus subiu, ele pregava ainda a palavra, pastoreava o rebanho de Deus até a hora da sua morte. Como está em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 1, 2, ele vai falar sobre isso. Então existe uma tradição muito antiga, uniforme dentro do cristianismo, dizendo que o apóstolo Pedro foi martirizado em Roma por volta de 68 depois de Cristo, ano 68. Tertuliano, 200 anos depois de Cristo, defendeu tal informação. Orígenes também, um grande teólogo, afirmou que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então a história diz que quando o apóstolo Pedro chegou o momento dele passar pelo martírio, ele não se achou digno de ser crucificado como Cristo, mas ele diz: olha gente, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Salvador. Gente, ele transforma a sua vida em algo bonito, em algo maravilhoso. Aleluia, e Deus dá poder para ele. Vocês vão receber poder e ser meus testemunha. Testemunha ali é o mártir. Eu vou dar poder para vocês para enfrentar esse mundo, enfrentar Roma. Eu vou dar graça para vocês. E a fascinante história do apóstolo Pedro nos ensina que muitas bênçãos podem nascer de dores e de dificuldades. Escute que eu vou lhe falar para a gente já terminar aqui agora. Muitas bênçãos podem nascer de dores e de dificuldades que você está atravessando. Muitas bênçãos podem surgir de lutas que você está enfrentando. Aprendemos com o apóstolo Pedro que Deus nos transforma em meio às nossas dores. Deus vai te transformar em meio às lutas, em meio às batalhas, porque muitas vezes quem tem que mudar não é a luta, sou eu que tenho que mudar no meio da luta. Muitas vezes o que não tem que acalmar não é a tempestade, sou eu que tenho que me acalmar, porque muitas vezes Deus não acalma só o mar, Deus acalma também os marinheiros, e Deus está acalmando você nesse momento, acalmando o seu coração. Então muitas lutas podem surgir disso também, e Deus pode te dar vitória em meio às suas batalhas. Então olhe comigo aqui, a gente aprende com o apóstolo Pedro. Por quê? Porque se você observar em Marcos, no capítulo versículo 29, você vai ver que a sogra dele estava acamada. A sogra do apóstolo Pedro estava com febre. A sogra de Pedro passa a servir Jesus. Jesus vai lá, estende as mãos sobre ela, e Jesus tinha acabado. Olha, eu tirei essa foto da sinagoga, lá em Cafarnaum, onde Jesus tinha acabado de pregar. E Jesus anda ali uns 200 metros e vai para a casa que ele morava, que era a casa do apóstolo Pedro. Eles moravam tudo junto ali. Tá? Então olha, aqui é o sítio arqueológico da casa do apóstolo Pedro, e eu fiz também um vídeo lá que eu quero mostrar para vocês, da casa do apóstolo Pedro aqui. Olha que interessante, eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês observarem esse detalhe comigo aqui, ó, a casa de Jesus em Cafarnaum. Olha comigo isso daqui, dá uma olhada. Olha, o apóstolo Pedro, aqui olha só, como que era essa sinagoga, gente. Olha, cidade de Naum, Cafarnaum, tá? Olha comigo, o sítio arqueológico, Jesus morava aqui em Cafarnaum, tá? Esse era o local em que Jesus morava, na casa do apóstolo. Aqui era a sinagoga, onde eu fui lá, tá? Olha só, aqui é a sinagoga, a entrada da cidade, e aqui vai mostrar com mais detalhes, ó. Aqui é a casa. Aí fizeram uma igreja lá em cima dela, né? Mas a casa era redonda. Ela era redonda e moravam as famílias mais intensas. Primeiro redondo assim era da família, a família principal, os anfitrião. Aí casava um filho, vinha mais uma volta, casava outro, vinha o apóstolo Pedro, casava outro. Aí fizeram um desse para Jesus, e foi lá que desceu, aqui ó, que desceu aquele paralítico. Sabe aquele paralítico desceram pelo telhado, que 4 amigos colocaram ele lá? Foi aqui, nesse local. Aqui embaixo, tá, esse sítio arqueológico, aqui é a casa de Jesus. Então Jesus entra e vai lá no quarto onde a sogra do apóstolo Pedro estava acamada. A Bíblia diz que ela estava doente, né? Estava com febre. E você vai ver que Lucas vai dizer que era uma febre alta. Uma febre alta. Uma febre pode acontecer por uma indisposição estomacal, uma infecção pode gerar e causar uma febre alta, né? Mas Jesus vai lá, Jesus não liga para esses fatores, porque as pessoas querem colocar grau nos nossos problemas. Tem gente que diz, é uma febrinha dessa, né? Jesus acabou de pregar na sinagoga, isso vai incomodar ele por causa de uma febrinha dessa.
Deixa aí, daqui a pouquinho dá um chazinho, daqui a pouquinho ela melhora. Então a gente vai colocando grau no problema dos outros. E a gente fala assim, você não tem problema, quem tem problema sou eu. Mas Jesus encara aquilo com uma seriedade tão grande. Por quê? Porque o texto diz que ela estava sendo impedida de servir. E tudo aquilo que está impedindo você de servir, pode ser até uma febrezinha, Jesus vai encarar isso daí com seriedade, porque você tem que voltar a servir, não importa qual é a febre que você esteja passando. Jesus quer que você faça a obra com dinamismo, com dignidade, com autoridade. Pode ser até uma febrezinha, mas ele vai curar você. Então nós aprendemos com Pedro que Deus usa as nossas dores para cumprir propósitos abençoados. Como que a gente sabe disso? Nosso Deus não tem prazer no sofrimento, a gente sabe, mas como um pai que sabe o melhor para o filho, ele permite que passemos por aquilo que é o propósito dele para nós. Por que será que a sogra de Pedro ficou doente exatamente quando Jesus estava na cidade? Exatamente naquela semana, exatamente naquele lugar em que Jesus ia ficar naquela casa. Não é aqui uma coincidência. São os propósitos de Deus aqui sendo cumpridos, mesmo em nossas dores. Certamente aqui a sogra de Pedro, é interessante que a sogra de Pedro, nesse momento aqui, olha, não entendia o porquê ela estava sentindo aquelas dores. Ela não entendia porque estava rolando ali naquela cama com aquela dor terrível. Talvez tenha até questionado a Deus. Nós também fazemos isso no momento das nossas dores. Mas devemos entender que nada foge dos propósitos de Deus nas nossas dores. Então Jesus vai lá. Jesus chega perto dela, e quando Jesus se aproxima dela, a Bíblia diz que Jesus estende as mãos sobre ela. E aprendemos então com Pedro que Deus usa as nossas dores para abençoar outras pessoas. Olha o que aconteceu. Algumas pessoas não conseguem extrair da dor mais do que a própria dor. Mas a sogra de Pedro foi além, a dor dela serviu como um canal para abençoar vidas. Olha o que o texto diz em Marcos capítulo 1, versículo 33. Diz assim, olha, que toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, e também expulsou demônios. Então, aquele momento ali, Jesus naquela casa, curando a sogra de Pedro, serviu para que toda a cidade fosse para a porta daquela casa, Jesus curando a sogra dele. Jesus sai dali para operar milagres extraordinários. Aquele problema serviu para Jesus alcançar aquela multidão. O que você está sofrendo hoje, o que você está passando hoje, vai servir de testemunho para gerações, para muitas vidas, para o seu amadurecimento, para a sua própria existência. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos nesse momento orar, mas eu quero colocar para você um detalhe que eu encontro. Olha que detalhe importante aqui na carta do apóstolo Pedro. Você lembra que eu comecei falando que Jesus chamava Pedro de Simão, né? Simão é um capim seco sacudido pelo vento. Então, ele não gostava quando Jesus chamava ele de Simão, porque revelava a interioridade, a personalidade. Um homem sem estabilidade, sem equilíbrio. Então, Jesus fala assim, tu és Simão. E quem gosta, irmão, não é verdade? Nem o Simão gosta de ser chamado de Simão, porque revela a interioridade. A gente não gosta de tratar problemas pessoais em públicos. E Jesus falava, tu és Simão. Jesus declarava o que estava dentro dele. Aí quando o apóstolo Pedro, né, passa por todos os momentos, os estágios, sofrimento, recebe o batismo com o Espírito Santo, se torna uma coluna da igreja, um grande pastor, ele se torna um grande pastor. Aí ele vai escrever a primeira carta lá, que foi um escriba que escreveu, ele editou, o escriba escreveu. Aí ele diz, escreve aí, no capítulo 1, versículo 1. Olha como que ele começa, Ele começa assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto da Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e Bitínia. Olha só, eu não sou Simão coisa nenhuma, agora eu sou Pedro, agora eu sou apóstolo. Não é verdade? O que acontece? Depois que ele escreve essa carta, perseguido, Herodes quer matar. O apóstolo Paulo resistiu-lhe na cara porque era repreensível. Sabe o que o apóstolo Paulo fez com o apóstolo Pedro? Pedro estava em Antioquia e tinha muita gente se convertendo, sabe? Muito filósofo, muitos poetas. Aí o apóstolo Paulo estava lá, debatendo a altura. Não, Sócrates falou isso, Aristóteles e Onassis falou isso, mas Jesus fala isso. Aí o apóstolo Pedro, pescador de tosca leitura, estava lá com o apóstolo Paulo. É isso mesmo que o filósofo falou. É isso mesmo que Sócrates falou. Aí, quando chegou os irmãos da circuncisão, que eram os judeus,
os judaizantes chegaram, o apóstolo Pedro foi lá para perto dele e falou assim, eu não sei, rapaz, não estou entendendo nada que o apóstolo Paulo está falando aí, acho que não vai dar certo esse negócio não. Aí o apóstolo Paulo vai lá no apóstolo Pedro, enfia o dedo assim, ó, em riste, na cara dele, e diz, olha, se você continuar assim, com essa incoerência, o cristianismo não será autêntico. Se você continuar assim, nós vamos ser um segmento do judaísmo, porque o judaísmo tem vários segmentos. A gente vai ser um segmento do judaísmo, nós não vamos ser puro. Então o apóstolo Paulo estendeu o dedo e disse assim, quando a gente estava conversando aí, você estava concordando. Agora que está com os judeus aqui, você está achando que não vai dar certo? Você está sendo incoerente, você não pode ser assim. E resistiu-lhe, repreendeu. Aí sabe o que acontece? Depois de tanta luta, o apóstolo Pedro vai escrever a segunda carta dele. E como que ele começa? 2 Pedro capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Sabe o que ele está dizendo? Ah, Deus, me ajuda, ainda tem um Simão aqui, que precisa ser controlado pelo Espírito Santo. Como Martinho Lutero disse, Martinho Lutero escreveu assim, eu pensei que o velho homem tinha morrido afogado nas águas do batismo, mas o miserável sabe nadar. Ele estava falando dessa natureza. O apóstolo Pedro escreve a segunda carta. Na primeira carta não, Pedro, sou rocha, apóstolo de Jesus Cristo. Na segunda carta, olha lá, Simão Pedro, servo e apóstolo. Ah, Deus, me ajuda, me controla. E quanto mais ele pedia ajuda, mais ajudado por Deus ele estava, mais abençoado por Deus ele foi. Aleluia, tem um Simão dentro de você, tem um Simão dentro de nós. Esse Simão quer nos trazer desequilíbrio, quer nos fazer desistir, mas o Espírito Santo está em você. Deus está falando contigo, Ele está em você. Nós vamos orar agora. Deus vai te dar graça, Deus vai te dar força. Querido, olha, na próxima segunda-feira, nós vamos estar juntos aqui. Eu vou trazer a história de Judas, do apóstolo Judas. Não, Judas Iscariotes não. O apóstolo Judas, nós vamos estudar juntos. Vai ser lindo, profundo e maravilhoso. Vai me ajudar